início do capítulo 23, ou postagem 23, do livro A Infância do Menino Jesus, de Jacob Louber. Continuando. Essas palavras despertaram em Cirênio, o prefeito, lá em Sidon, né? Tiro, lá no Egito, e irmão do capitão Cornélio, né? Que esteve lá no momento logo após o nascimento de Jesus. Bom, essas palavras despertaram em Cirênio um grande respeito para com José e receio da criança, tanto que imediatamente devolveu-a aos braços de Maria. Virando-se para José, ele disse: presta atenção ao que te direi, pois uma boa ideia me passou pela cabeça, e tens de me dar a tua opinião. Se essa criança é de origem divina, tu, como pai, deves sê-lo igualmente, pois de um tronco não se faz um mercúrio, e de cardos não se nascem uvas. Assim também, de um simples ser humano não pode resultar uma criança divina. Todavia, me parece um homem comum, inclusive os teus 5 filhos, até mesmo a jovem mãe. Embora sendo judia, graciosa, não parece ter muita semelhança com uma deusa. Portanto, seria preciso uma grande beleza, quase sobrenatural, e imensa sabedoria, como dizem as tradições daquelas mulheres com quem os deuses tiveram relações. Mas, para crer nisto, necessita-se de uma fé forte que certamente não possuo. Além disso, tenho de lembrar-te de mais um fato. Como viajante de Belém para o Egito com a criança divina, erraste o caminho, o que ficou provado pela tua tristeza, o embaraço quando afirmei o teu desvio da rota. Será possível que teu Deus ou os deuses de Roma desconhecem o caminho mais curto de Belém para o Egito? Trata-se de evidentes contradições que aumentam à medida que nos aprofundamos nos fatos. Além do mais, proferiste uma ameaça referente ao extermínio de Roma, caso meu irmão e eu traíssemos a criança. Por que deveriam os deuses ameaçar os fracos mortais como se tivessem medo deles? Basta aparecerem na terra e todos terão de obedecer à sua vontade poderosa. Teu pronunciamento me parece um fraco pretexto para enganar-me, a fim de que não perceba o que és em verdade. O mago judaico, a caminho do Egito, para ganhar sua vida com essa arte, visto que não se sente mais seguro em sua pátria. Ou és um esperto espião judaico, subornado por Herodes para averiguar as fortificações marítimas dos romanos. Não resta dúvida ter eu em mãos o salvo-conduto de meu irmão. E a outra carta de que falei, mas ainda não cheguei a discutir isso com ele. De sorte que esses documentos podem ser falsos, inclusive a letra do meu irmão pode ser falsificada. Considero-te, pois, mago e espião. Justifica-te com retidão, do contrário serás meu prisioneiro e não escaparás do castigo justo. No decorrer da controvérsia, José fitou com firmeza a fisionomia de Cirênio e disse: manda um mensageiro para teu irmão Cornélio com as 2 cartas, e ele testemunhará se as coisas são tão vergonhosas como alegas. Exijo de ti, pois minha honra está intacta perante Deus, o Eterno, e não pode ser ultrajada por um pagão, embora seja patrício romano, eu sou descendente do grande rei Davi, diante de quem a terra tremeu, e como tal não me deixo desonrar por um pagão, e não te deixarei antes que restabeleça a minha integridade. Essas palavras enérgicas causaram espanto a Cirênio, pois, desta maneira, ele, governador e dono absoluto sobre vida e morte, nunca ouvira alguém falar. Por isso pensou
No íntimo, este homem não falaria desse modo caso não fosse consciente de um poder extraordinário. Por isso mudarei de tática. Após essa resolução, Tirênio dirigiu-se de novo a José, dizendo: não deves zangar-te comigo, e sim conceder-me o direito, como governador, de examinar alguém para ver qual sua intenção, a fim de compreenderes não me ser possível fazer exceção com tua esposa, ainda que eu quisesse, basta olhares para aquela mesa livre de sua decoração, porquanto não és homem insignificante, suponho não ter-te ofendido falando como governador. A única coisa que me interessa é saber a verdade sobre tua procedência, que considero muito importante. Por esse motivo, proferi dúvidas acerca de ti, para dar-te oportunidade de te declarares em minha presença. Tua linguagem me demonstrou seres um homem sem falsidade, de sorte que dispenso qualquer informação de meu irmão e de outro atestado superior. Porventura, há necessidade de algo mais? Respondeu José: amigo, sou pobre, ao passo que és poderoso, Senhor. Minha riqueza consiste na lealdade e amor para com o meu Deus, e na honestidade integral para com todo mundo. Tu, além da tua fidelidade ao imperador, és muito rico em bens terrenos. Que resta para mim se perco a honra e como adquiri-la? Por isso, o pobre se torna escravo, uma vez que perde honra e liberdade diante do rico. Possuindo alguns tesouros ocultos, poderia comprar honra e liberdade. Fui por ti ameaçado de me fazeres prisioneiro. Não teria perdido toda a honra e liberdade. E não tive razão de me justificar, pois me examinaste na função de governador da Síria e vice-governador da costa de Tiro e Sidom. Respondeu Cirênio: bom homem, rogo-te esquecermos o assunto. O sol aproximou-se do horizonte e meus servos preparam a refeição na sala de jantar, onde encontrareis pratos de vosso povo. Portanto, vos convido a acompanhar-me. José seguiu Cirênio à sala de jantar com Maria e os filhos, e estranhou sobremaneira o esplendor indescritível da mesa, inclusive os serviços da mesa, quase todos de ouro, prata e ornamentos de pedras preciosas, como as taças fossem enfeitadas com figuras de deuses pagãos. José observou: amigo, já conheces a forte radiação de meu filho. Se nós nos sentarmos à tua mesa, num instante perderás os teus objetos preciosos. Por isso aconselho-te mandares colocar taças sem enfeite ou de barro. Cirene assustou-se com as palavras e mandou os empregados servirem os pratos de barro, retirando os preciosos. A curiosidade, porém, tentou o governador de aproximar-se da criança uma esplêndida taça de ouro, para se convencer do antigo enfeito destruidor. E Cirênio teve realmente de pagar temporariamente essa curiosidade com a perda da taça preciosa, cujo efeito foi idêntico a uma descarga elétrica. Somente passados alguns momentos, ele disse: José, agradeço-te pelo bom conselho, todavia não me afastarei daqui antes de saber quem é essa criança, da qual reside tamanha força. Vamos ficar aqui. Esse é o fim da postagem, ou capítulo 23.